Amigos e amigas, começamos o programa hoje sobre um tema muito importante, que é a paz interior. Você tem paz interior e sua família tem paz interior? Pois é. O que é essa paz interior que o pessoal tanto procura e que muitas vezes fica aí sofrendo e sofrendo e sofrendo? Dizem que a ansiedade é o mal do século. Tem a ver com a paz interior? O que você acha, Pai Mário? Olá, gente, tudo bem? Eu não sei muito se tem a ver com a paz interior, a ansiedade em si, mas a depressão sim. A depressão, a angústia, né, a solidão tem a ver com a paz interior, sim, porque as pessoas às vezes não estão de bem consigo e aí o que acontece? Não estão de bem com ninguém. Então a paz interior, nós procuramos, o que acontece com tudo isso? De que forma vai tudo isso, né? De que forma é esta paz que nós tanto almejamos no dia a dia? A paz interior e felicidade é a mesma coisa, Viviane? Acredito que um faz componente com o outro, né? Muitas vezes a pessoa, para estar feliz, precisa ter essa paz interior. Agora, nem sempre ela está feliz e está em paz, porque a felicidade tem várias faces e vários momentos. A pessoa diz que é 100% feliz, 24 horas do dia feliz, sempre 365 dias do ano feliz, tem algum problema. Por quê? Porque as adversidades servem justamente para que a gente possa evoluir, aprender a lidar com as dificuldades e ainda trazer momentos de alegria, de felicidade e no momento da superação. Senão, não existe esse poder que nós temos aqui de missão na Terra de superar. Pois é, o superar, transformar, alterar, né, mudar, tudo isso mexe contigo, mexe com a tua paz, mexe com a tua tranquilidade, mexe com o teu anseio de buscar muitas coisas, né? Não na angústia, volto ainda não na questão da angústia, né? Mas na questão muito do anseio de mudar, de querer algumas coisas diferenciadas. De que forma tu pode fazer tudo isso? Será que só com aquele pensamento positivo, buscando a paz, buscando as coisas, tu consegue isso? Será que tu consegue alcançar somente tentando? Ou tu precisa de uma ajuda espiritual, uma ajuda dos orixás, uma ajuda da sua fé, uma ajuda do companheirismo das pessoas em sua volta, do companheirismo da sua espiritualidade, dos seus guias, dos seus mentores. Tudo isso é uma incógnita, né, gente? Tudo isso é um grande ponto de interrogação de que forma eu devo agir no meu dia a dia para buscar minha paz interior. Mas o primeiro ponto para buscar a tua paz interior é tu conhecer a si. Tu conhecer a pessoa que tu é. Tu conhecer o caminho que tu tem que seguir. E tu conhecer a magia e o amor da sinceridade das pessoas e dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos orixás. Então, desta forma que tu vai correndo. E quando a gente busca essa paz interior, a gente também tem que saber controlar as suas emoções, concorda? Sim, concordo plenamente. A pessoa que sempre é pessimista, sempre negativa, ou que só fala coisas negativas, ela não vai ter paz interior. Ou não vai deixar os outros ter paz interior. Nós vimos essa semana uma catástrofe em Porto Alegre, e eu leio muitos comentários, né? Dentro do Facebook, aliás, você encontra nossos comentários e os nossos programas lá no Facebook. Claro que, né, a gente primeiro põe no ar, depois põe no Facebook, né, Pai Mário? Não adianta botar antes do que entrar no ar, isso aí não está certo. Mas lá no Facebook, /Vivina TV, tem vários comentários, vários compartilhamentos, inclusive, sobre assuntos do dia a dia. Nós tivemos essa semana, infelizmente, vamos trazer uma notícia ruim, e foi até o Pai Mário que me mostrou essa notícia, de uma mulher, uma ex-mulher, que não feliz com... A separação. Vamos colocar com a separação, né? Vamos colocar com a separação, porque ela ainda tentava reatar e ele não queria, cometeu um assassinato brutal, eu ia dizer uma outra palavra, então vai ficar no assassinato brutal, dentro do ambiente de trabalho do ex-cônjuge. Né? Quer dizer, ainda usou assim do momento, não estou julgando ela, apesar de ela ter sido presa em flagrante, né? Mas ainda usou de um momento no qual o rapaz estava trabalhando. Quer dizer, ela sabia que ele estava lá cumprindo, né, uma missão e cometeu um assassinato com arma de fogo. É uma pessoa que está sem paz interior. É uma pessoa que não está conseguindo superar o fim de uma relação. Ela sobreviveu, né, apesar de ter sofrido um acidente,
e provavelmente já esteja recolhida no Madre Pelletier. Mas aqui foi em Porto Alegre, né, gente? Agora eu pergunto para vocês, no fim de uma relação, é possível manter a paz interior? Pois é, mas aí a gente vai tocar num ponto que se chama egoísmo, né? Achar que é dono do outro, né? Egoísmo, possessão, sabe? A gente pode usar, sei eu, 300 tipos de argumentos, mas as pessoas têm que compreender que ninguém é dono de ninguém. Tem uma música que diz assim, eu não sou escravo de ninguém, ninguém senhor dos meus domínios. Por quê? Ninguém é escravo de ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém é senhor dos teus domínios, ninguém pode tirar a vida de outra pessoa ou simplesmente querer manter a pessoa cativa. Dentro de um relacionamento, dentro de um vulgo relacionamento, né? Porque daí não é um relacionamento, ele acaba sendo unilateral, uma pessoa só, querendo dominar tudo, querendo comandar a vida de outra pessoa. Agora, chegar ao absurdo, muitas vezes, de agressão, o homem agredindo a mulher, até teve uns comentários na postagem. Da lei Chico da Penha, lei da Penha, o que talvez usaram o nome do menino, que eu não vou colocar aqui até em respeito à família, porque ele deve estar sendo enterrado no dia de hoje. Então, assim, até que ponto o homem tem direito? Todo ser humano tem direito à vida. Não, ponto. Seja homem ou seja mulher. Mas o que eu quero entrar, entrar no mérito da questão, é naquela questão que nem foi um post que colocaram nesse post. Foi um comentário? Um comentário que colocaram assim, se fosse um homem matando uma mulher, aí não teria tanta... Não é, gente, é um ser humano igual. Interessa. É um ser humano igual, é um ex-marido, é uma ex-mulher. São seres humanos iguais. Agora, a situação de tu te encontrar, certo, por um relacionamento, eu não posso sair desse relacionamento porque a pessoa é psicopata. Ou porque a pessoa vai ficar sozinha, ou porque a pessoa é carente, ou porque a pessoa vai fazer bobagem. Cada um é responsável pela sua atitude e sobre a busca da sua paz, não é isso? Exatamente. Aí já não se trata nem de paz, né? Aí não se trata nem de paz no interior. Eu acho que daí já se trata de saúde mental. Tem que buscar a terapia. De saúde mental, porque existe muitos psicopatas, existe tanto homem quanto mulher. Eu estou dizendo psicopata num geral. Tá? Pessoas que não têm integridade nenhuma, que são pessoas extremamente sedutoras. São pessoas que se julgam donas da razão e acham e conseguem seduzir as pessoas. Agora, o fato de tu procurar uma paz espiritual e tu ter uma situação como essa de uma mulher tirar a vida de um homem porque ele não quis retornar para ela, pô, gente, infelizmente, nós voltamos ao tempo das cavernas, ao homem neandertal, nem naquela época, porque o homem e a mulher sempre souberam respeitar um ao outro. Mas nós estamos num mundo que estamos procurando o quê? O que nós viemos aqui todos os dias? O que você que está aí todos os dias olhando o programa procura? Compreender a vida, compreender o que você pode fazer de melhor para você. Nós estamos falando aqui, não vamos ser demagogos, nós falamos em financeiro, nós falamos em amor, nós falamos em união familiar, nós falamos em crescimento espiritual, em crescimento material. E isso é o que nós buscamos todos os dias. Agora, nós temos que falar também da outra parte, que seria a outra parte no quê? De você se defender, seus inimigos que estão sempre na sua porta, de que forma você tem que combater os seus inimigos, de que forma você tem que combater aquelas pessoas que te querem mal. E também aquela coisa assim, a ex sempre leva a fama, né? O ex pode levar a fama, mas uma pessoa que já chega num ponto de uma agressão física, o que ela já não tentou, ou o que ela já não emanou, no plano espiritual. Veja bem, uma pessoa que tem a força de um pensamento, e todo mundo tem essa mediunidade, e que faz uma oração, que faz uma mandinga, ou uma praga, e a praga a gente sabe que funciona, isso aí desde os antigos, né? Ela simplesmente está sempre emanando uma negatividade. Tanto que nesse exemplo que nós estamos trazendo, que ocorreu na Zona Norte de Porto Alegre, dessa vez não foi na Zona Sul, foi na Zona Norte de Porto Alegre, nessa semana, o que a gente viu? Que havia dias anteriores, onde no Facebook dessa pessoa, havia posts de tormentos. Né? Queria que passasse uma borracha, isso tudo. Ela estava sofrendo. Essa mulher estava sofrendo. Mas porque não conseguia se desapegar daquela situação e não conseguia ver o outro levar a sua vida adiante. E isso, em 90% dos casos, onde a relação é baseada na ideia de eu sou dona dele e ele é meu dono, né?
normalmente acontece desta forma. Acordou, o telefone já tocou. Por que demorou para atender? Por que tu demorou tanto para atender? Por que tu não respondeu o meu WhatsApp? Por que tu não entrou no Facebook? Quem é aquela pessoa que curtiu a tua foto? Gente, há sinais quando a pessoa está sofrendo. E no Orkut tinha, no Face não tem, ainda que eu saiba não, de saber quem visitou a sua página, né? Então você via lá na época do Orkut, não é tão distante assim, apesar de não existir mais, que tanto homem quanto mulher, visivelmente eram os mais frequentadores daquelas páginas, para saber o que a pessoa estava fazendo, com quem a pessoa andava, né? O que significa... a pessoa. É praticamente o obsessor e o vampirismo, né? De pessoas vivas. E isso é péssimo para a pessoa que está sendo obsediada, quanto para a pessoa que está sofrendo obsessão. Pois é, e aí nós temos uma outra forma de obsessão também dessas pessoas, Viviane, que é o seguinte, que é uma agressão também, tanto quanto uma agressão física. Fui casado durante tanto tempo. Ah, porque a minha ex-mulher isso, porque minha ex-mulher aquele outro, ou porque a fulana, porque não sei o quê. Isso é uma forma de agressão também. Primeiro, tu conviver com uma pessoa durante tanto tempo, ou pouco tempo, ou uma relação curta de espaço, e tu sair falando mal dessa pessoa, sair desse relacionamento. Mas o objetivo do falar mal justamente é denegrir a imagem para que outros não queiram. É o agredir, aí é que tá, é agredir a pessoa de uma forma ou de outra. Entendeu? Ah, eu não tenho como agredir física, eu vou agredir verbalmente. Eu vou denegrir. Vou denegrir. Denegrir a pessoa, as condições daquela pessoa. Exato, porque aquelas pessoas isso, porque aquela pessoa aquilo, porque, hoje eu recebi uma ligação de que estavam me cobrando, porque estão fazendo isso, porque estão fazendo aquilo. Mas é uma forma de denegrir, Viviane. Quantas vezes a gente olha no Facebook e vê uma pessoa denegrindo um companheiro ou uma companheira? Pois é, isso que eu digo, é uma obsessão, porque fica acompanhando passo a passo daquele outro. Exato. O que o outro faz da sua vida não deveria mais fazer parte da sua rotina. E no caso que a gente viu agora essa semana... Mas o fazer parte da rotina, também o passado não deve ser colocado de uma forma como aquela pessoa não prestando. Tu conviveu com ela há tanto tempo. Aí que é o caso, por exemplo, desta menina. Ah, se tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Essa é uma frase muito comum. É muito comum. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E aí, no caso dela, ela perdeu o controle, né? E cometeu o homicídio. Agora, gente, isso no plano espiritual, esse planejamento, esse sofrimento, afeta diretamente na ocorrência da sua vida. Você que teve um ex ou que tem uma ex que está perturbando ou perturba. Não estou falando nem sobre os motivos, se é financeiro, se é pessoal, se é, como é que eu posso dizer, familiar, porque às vezes tem filhos no meio da relação, né? Se existe essa perturbação, tenha certeza que espiritualmente existem reflexos. Eu tenho uma pergunta aqui para o Pai Mário, bem importante, que faz uma alusão a uma situação que pode ser essa. Quem vai nos responder é o jogo de búzios e o jogo de cartas. Depois a gente vai explicar para vocês por que nós jogamos o búzio e por que nós jogamos as cartas, tá bem? Essa amiga diz o seguinte: sou separada há 3 anos e tenho 2 filhos. Saí de uma relação duradoura, mas realmente não havia mais amor. Ela identificou o fim do relacionamento. Preferi me separar e levar a minha vida adiante. Sempre fui melhor profissionalmente e socialmente que meu ex-marido. Mas todos os lugares onde eu vou, encontro com ele. Às vezes penso que poderia ser pela vida social que eles tinham. Quer dizer, frequentaram os mesmos lugares, ele continua frequentando e ela também. Mas quando resolvo fazer outra atividade, por incrível que pareça, ele aparece. Inclusive, fui viajar para Porto de Galinhas. Nesse período agora o pessoal, né, tirou férias, coisa e tal. E ele estava no mesmo voo. Tá entendendo, gente? Como é que ele ficou sabendo qual era o voo? É muita coincidência, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Muita coincidência, né? Pois é. Não sei o que faço para me ver livre desta perseguição, pois ele até não fala comigo, mas tudo que eu faço, a presença dele é forte. É possível me ver livre desse encosto que gerei para a minha vida? Durante o casamento fomos felizes, mas o término parece que não termina. Vocês entenderam?
Já estão separados, mas parece que a coisa não termina. Ele fala mal de mim para todo mundo, dos lugares que eu frequento. Isso está dificultando que eu mantenha novos relacionamentos, pois ele faz amizade com os meus atuais namorados. E se pinta de uma pessoa maravilhosa, coisa que ele não está sendo. O que posso fazer? Eu tenho uma preocupação em relação a essa pergunta dela, principalmente quando ela diz que ela sempre foi muito mais bem-sucedida em questão no social e no profissional. No profissional. Daqui a ele pouco parece ela que pode. na sombra dela, daqui a pouco ela pode ter criado. Eu tô falando sem jogar. Ela pode ter criado um monstro. Ela mesma pode ter criado um monstro porque ela pode ter usado esse argumento durante uma relação toda e criou um monstro. Quer dizer, tipo um cachorro, assim. É, tipo um cachorro Apesar tratando... que os cachorros, às vezes, mandam em mim, meus cachorros. Mas o cachorro, não digo um cachorro, mas daqui a pouco ela botando ele num ponto de humilhação. E isso faz uma lavagem cerebral que lá na frente pode vir a prejudicar. Bom, o que está acontecendo com ela? O que os orixás nos dizem? Eu tenho que colocar esses dois pontos porque tu acaba tendo dentro de uma interlocução dessa algumas coisas que vêm mexer bastante, né? Vamos ver o que os orixás dizem. Porque a vida das pessoas, né, gente, tem vários sentidos, vários significados. Olha aqui, ó. O que eu falei? Iemanjá. Respondendo pelos pensamentos e Yansan da mesma forma, tá? Não respondendo pelos pensamentos, mas respondendo por esse relacionamento. O que Iemanjá dizendo aqui? Ela criou essa pessoa desta forma, ela acabou fazendo esta pessoa ser a sombra dela. Ela não deixou essa pessoa estar livre, ou ser livre, e acabou criando um grupo, um relacionamento onde ela encaixou ele. E aí levou essa obsessão dele por ela. Então, ali quando responde Iemanjá, e até os meninos estão mostrando ali o vulto do Jorge Caú de Iemanjá, está falando sobre os pensamentos e a capacidade que ele tem até de superar essa rotina de vida mental. Ela, de saúde mental dela. Não saúde mental dela, mas o que ela induziu essa pessoa. Porque daí nós temos Yansan e Ogum respondendo junto. Entendeu? Ela, no decorrer da vida, no decorrer das coisas que ela fez, no decorrer das coisas que se encaminhou em relação ao relacionamento dela, ela criou essa não saúde mental dele. E entendeu? Aí, Ogum e Yansan, né? Exato. Nesse momento, um casal que até então o pessoal considera como um relacionamento perfeito, como um relacionamento de força, como um relacionamento de união, mostra no búzio, faz essa relação, esse link com a atualidade, porque nossos orixás são ancestrais, no sentido de mostrar que ainda existe algum tipo de chance, porque esse rapaz pode estar nos assistindo. Não existe chance entre os dois. Não existe chance entre os dois. Só que está havendo algumas coincidências, sim. Certo? Agora, a questão dele estar se relacionando com as pessoas que ela está se relacionando, infelizmente, eles não podem sair de um contexto geral da sociedade. Agora eu faço parte de uma parte da sociedade, eu me separei, eu me separo da sociedade também. Não, ele está certo, certo? Eles vão nos mesmos lugares, está dando a coincidência, mas ele não está mais obsediando ela. Ela está na noia, ou melhor, na paranoia, que ele está na volta dele. Questão, por exemplo, do voo... Mas pai Mário, do voo. Pois então, o mesmo avião que ela... Pois é, mas aí acontece... Aí tem uma questão, Viviane. Quantos voos saem daqui para Porto de Galinhas por dia? Mas só que acontece uma coisa. Então, alguém da família falou, sabe por quê? Porque tu não tem como descobrir. Tu não tem como descobrir. Se tu entrar numa agência de viagem, tu for descobrir a lista de passageiro, tu não tem como. Os próprios filhos, porque o sonho de todos os filhos é ver o... Mas é como eu estou dizendo, algum familiar. Aí sim, pai, quem sabe tu vai... Porque eu não vou colocar ele só como uma pessoa obsessora que ele está sendo, certo? Porque ele está se mostrando em alguns pontos, eu não vou colocar culpa só nele, onde a culpa é dele e a culpa é dela. É de ambos. Eles não conseguiram ainda se desvencilhar. Exato. Ele não conseguiu desvencilhar de algo que foi criado e ela do monstro que criou. Então é de ambos. Nessa questão aqui, primeira pessoa que tem que ser tratado é ela com o afastamento dele. Porque não há mais um relacionamento amor entre os dois. E na realidade nunca houve um relacionamento amor, sempre houve um relacionamento de obsessão de um e de outro, tanto dela com ele, quanto ele com ela. Obsessão e dependência, né? Exatamente, obsessão e dependência. É aquela questão, desculpa ele interromper, é aquela questão do sádico e do masoquista, certo? Porque o sádico e o masoquista,
o sádico, ou melhor, vamos começar pelo masoquista. O masoquista gosta de sofrer e o sádico gosta de fazer a outra pessoa sofrer, né? É aquela dependência da escravidão do senhor e do escravo, que foi um relacionamento que houve entre os dois aqui. Por isso que Ogum e Yansan já no começo responderam que além do que foi um monstro que ela criou, porque Iemanjá junto, porque houve essa questão do senhor e do escravo, certo? Então, nessas duas situações. E aí, você quer saber o que você tem que fazer? Como terminar essa relação? Como terminar essa situação? Como romper esse elo que está aí te atrapalhando? Quando a gente viu aqui que o problema não é só de um, o problema é dos dois, né? Se vale a pena voltar, eu já perguntei ali, né? Discretamente. Não, não vale. Então, como romper essa obsessão? Aí nós vamos contar para você pessoalmente. Porque você vai aproveitar essa semana e vai ligar e vai agendar a sua consulta pessoalmente. Já leva foto do ex, nome do ex, dos parentes, né? Você vai estar lá pessoalmente, fica mais fácil. Telefone para agendamento de consultas com jogo de búzios com o Pai Mário é o 3084-3434. E a Casa de Yansan, como tem essa filosofia de estar na atualidade, colocou para esta semana, termina sexta-feira, né, gente? 20% de desconto para funcionários públicos. Quer dizer, a gente está conectado com a atualidade, né? Trazemos a nossa ancestralidade, a nossa religiosidade, para que você também saiba que os orixás são atuantes na sua vida. São deuses? São deuses. São ancestrais? São ancestrais. Mas são atuantes no seu karma, na sua vida, nos desígnios que você tem para atravessar. Então, para você saber realmente qual a sua solução, o telefone está aí, ó, 3084-3434, é o telefone da Casa de Yansan e Oxalá, e o endereço para que você situe, coloque aí, né, no Waze, né, ou então o Waze Táxi, o Waze Ônibus, que também tem, que aí tem os horários de ônibus e as rotas, isso aí tudo tem no celular, tá? Aí você coloca ali na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre. Aqui é tranquilíssimo. E hoje começou a primavera, né? Estamos em primeira semana de primavera, graças a Deus parece que a chuva deu uma treguinha. Por favor, não, né? não, quero. Não elogia, não elogia que desanda. Não fala. Mas iniciando a primavera, um período de flores, já deu a primeira pitanga das pitangueiras aqui de casa. Já tem lá a primeira pitanga, aliás, cada fruto aqui das árvores da Casa de Yansan e Oxalá, que temos bastante árvores, né? Cada fruto eu sempre trago para os orixás. E hoje a gente já localizou a primeira pitanga vermelhinha, né? Que no primeiro dia de primavera floriu e frutificou na Casa de Yansan e Oxalá. E você vai ter isso na sua vida. Com esses pensamentos, com essa mudança de energia, frutificar, florescer, dar as suas sementes, criar uma nova vida. É a primavera chegando aí para vocês. Então aproveite e já agende a sua consulta. Essa semana não tem atendimento no sábado, somente a partir da outra. Então você tem este momento aí para consultar de segunda a sexta. Funcionalismo, esta força aí que envolve política também. Claro que envolve, mas nós estamos com vocês aí, abraçados com vocês, unidos com vocês e com a força dos orixás. 3084-3434. Deixa eu te dar mais uma boa notícia, então. Oba! Tu achou a pitangueira, né? E aqui nós temos várias. A pitanga. Aqui nós temos várias pitangueiras, então a polinização é muito forte. Né? Tem uma coruja que pia a noite inteira. Não, gente. a polinização, não é a coruja comendo os gatinhos, gente, mas a polinização. Tem de coruja, mas eu tenho uma outra novidade para você. A pitangueira é de quem? Da Yansan. E a mangueira? De Obá? A mangueira não é de Ogum também? Também. Também não é de Ogum? Pois é, a nossa mangueira também está florida com pendão e vai dar... Vai dar manga esse ano. Vai dar muita manga esse ano. Ano passado ela deu uma só. Vai dar manga esse ano. Vai dar manga esse ano. Manga de chuva, eu tô cansada, viu? Aqui nós temos gameleira. E aí o pessoal vivo, tá falando aí, o meio ambiente fica em cima, mas não tem problema. Grande coisa. Né? Nós cultivamos e adubamos essa natureza porque o orixá é natureza. Hoje até a Viane está de roupa religiosa, né? Estou de roupa religiosa em homenagem à primavera. Que coisa mais linda que a primavera. Símbolo da renovação, tudo a ver com Yansan. Né? A gente até hoje manda esse abraço para a Rúbia, que nos deu aqui
né, que a gente colocou no programa, que são as borboletas que ficam aqui Exato. atrás, estão atrás do Oxalá. Tá aqui, ó, ali, tá aqui, ó, tá aqui, Tá atrás gente, do ó, Oxalá, tá aqui, ó. né? Tá aqui, ó. Esse caminho de borboletas é o período que as borboletas aí saem do casulo e a gente se sente assim meio assim. Me lembrei de uma música. Cuidado, Pai Mário, Me lembrei de uma música. cuidado. Aquela, as borboletas voltaram e eu voltei também. É assim? Acho que é. Eu acho Isso que aí eu não. acho que é Tunico e Tinoco, se eu não me engano. Eu acho que não. Não é? As andorinhas. As andorinhas. É aquela questão, né? As borboletas ou as andorinhas? Tem tudo asa, verão, tem é tudo asa. verão, é tudo... Gente, gravar de manhã com tudo, hiperativo tudo. e batuqueiro Não. é pedir pra sair uma pérola dessa. Não tem como. Aí te dá o suador, não É adianta ar-condicionado andorinha, ligado. Pai Mário, Aí a Ana andorinha. faz sinal lá, Ana, não adianta, Ana, a testa é grande aqui mesmo, a careca tá chegando e brilha. Gente, lembrando vocês que a Casa de Iansã e Oxalá está sempre com esse bom humor. Porque a religião é séria, tem que ser séria, né? Mas nós também temos para vocês todo aquele carinho, aquele momento, aquela força que você busca. Né, Pai Mário? Exato, eu tô aqui lembrando de uma pessoa, Viviane, que tirava o óculos, estava no meio de um debate na TV, e ele fazia assim, ele tirava o óculos e voltava e tudo mais. Eu tenho depois aqui uma perguntinha aqui para fazer um debatezinho com a mãe Viviane, né? Um debate, mas eu vou começar eu aqui e aí depois eu chamo com ela. Ela diz assim, ó, vamos para o auxílio à lista, né? O auxílio à lista é o nosso óculos. Qual a diferença da oferenda para Bará e Exu? O meu esposo foi orientado a fazer uma bandeja para Exu, sendo que foi colocado nesta bandeja milho torrado, pipoca, opeté regado, azeite de dendê. Esta oferenda é pelo lado da Umbanda e a casa que ele frequenta é Umbanda Cruzada? Que confusão isso aí. Tá. Esta oferenda foi deixada na casinha, pois ele tem o Exu assentado na casinha, no nosso pátio. Para aí, volta tudo aí. Volta tudo. Parei, que até deixa eu já me terminar perdi. a pergunta e depois foi despachada. É certo isso? Toda oferenda tem que voltar para a natureza. Ela deve ser despachada em algum lugar. Mas ela falou de uma casinha. Ele tem o Exu Centro no pátio. Da Ele casa tem- deles? ele tem o Exu Centro no Tá. pátio. E aí, quem é que fez a oferenda? Quem fez a oferenda foi ele. Ele fez a oferenda que foi indicado pela casa de religião dele, Do guardião dele. do guardião dele. Só que antes de mais nada, eu quero explicar uma coisa para nossa amiga, nesse sentido aqui, aí eu quero esse debate com você, que acontece assim, ele tem uma casa de religião onde está sendo orientado, tá? Aí depois eu vou te dar a data de nascimento dele aqui, tá? Que é para te jogar aí. Que ele está sendo orientado a fazer. Cada casa tem uma forma de fazer os seus axés, tanto para Exu quanto para Bará, certo? Cada pará de Exu tem uma forma e um jeito de ser feito, de ser conduzido e uma série de questões. Se ele tem Bará, aí da minha parte, eu, Pai Mário de Oxalá, tem alguns tipos de oferenda que se faz para Exu que não pode mais ser feito a partir do momento que ele tem Lodê, ou ele tem Agelu, ou ele tem Lanã, ou ele tem Adag. Assento em casa. Assento em casa Ou na casa do guardião. ou na casa do Pai de Santo. Agora, a forma de fazer o Exu, porque aqui você disse que ele colocou azeite de dendê num opeté. Esse opeté, se for um opeté, por exemplo, feito com farinha de mandioca e cachaça, pode. Entendeu? Então tem que ter primeiro essa especificação. Mas dá uma olhada para ele, Viviane. Você pode olhar aí para ele aí. A data de nascimento dele é 11/8/62. Ele não é jovem, né? Ele é de 62. Ele é de que para a 62. religião não tem muita questão da idade, né? Tem a questão da aprendizagem, que é diferente, é realizada no dia a dia. Eu ainda não consegui entrar na minha cabeça ali a tal da oferenda, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa um pouco mais difícil, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais cabeça dura. É que depois que me convence, aí a coisa muda de figura. Então, eu vou trazer para vocês aqui duas especificações bem sérias, tá? Ele pergunta entre Exu e Bará. E também temos a distinção de Exu-Bará. Então, vamos entrar aqui no momento religioso. Eu tenho aqui o jogo de búzios, até trouxe mais para baixo, e tenho o jogo de cartas. Quando a gente fala em Exu-Bará Orixá, nós estamos falando deste Bará, que Pai Mário falou, Lanã, Adag, Dadá, Agelu, Lodê, né? Entre tantos outros nomes que são dados, são de Ginas de santo, que está relacionado à comunicação dos orixás, que é a comunicação do jogo de búzios, certo? Então, nessa comunicação do jogo de búzios,
você tem todos os orixás, entre eles Exu Bará ou Bará, que vai responder para você dentro da linha de orixá. Quando se tem o questionamento do búzio, e aí nós vamos entrar num debate bem ferrenho aqui, que eu acho que é importante até aí para os Facebooks, quando nós estamos falando aqui, Bará, o Senhor dos Caminhos, né? Aquele que faz a comunicação entre todos os orixás, ele que leva a palavra e também o questionamento, porque o questionamento não é negativo, o questionamento também é positivo, e daqui a pouquinho eu vou dar uma lenda de Exu Bará, tá bem? Daqui a pouquinho eu vou contar rapidinho uma lenda, ou um Itã, que chama? Acho que é, né? Vamos colocar como lenda até uma para as história, pessoas. né? Sobre Bará. Ele vai responder sobre os caminhos, ele vai chamar os orixás que respondam por caminho das pessoas. Então, nós estamos falando de Exu Bará, Exu de búzio, né? E quando você tem aquilo que é dado ao orixá, não vai ser dado ao Exu da Umbanda e da Quimbanda. Foi mais ou menos o que o senhor falou. Então, por exemplo, se eu sirvo o Opeté a Bará, Exu Bará de orixá, você vai ver que olha, que nesse sentido, tá? Que ele responde no sentido de trazer comunicação. E o ebó pode ser aceito ou não, porque nem sempre o orixá vai fazer aquilo que você quer. Aí, para aquele chato lá que fica ligando, por que o búzio cai fora? Tá? Muitas vezes, quando o búzio sai da peneira, é porque nós devemos buscar mais uma recomendação que não é somente da ligação dos orixás, mas o próprio Exu Bará é que vai liberar as oferendas para o Exu de rua e de Quimbanda. Se o orixá não permitir, o Exu não trabalha. Correto? Por isso que a comida sagrada dos orixás tem que ser preservada. Quando ele fala assim, levou a oferenda, e a gente já pede aqui que proteja o meio ambiente, porque o orixá é natureza e precisa do meio ambiente, o que a gente está dizendo para vocês? Que o Exu Bará vai cuidar dos seus caminhos de uma maneira que todos os orixás vão ser comunicados, mas que existe necessidade de uma ligação mais humana, mais próxima do ser humano. E aí nós podemos sim trazer o povo de Exu, e aí nós temos as denominações de Exu, né? Caveira, pessoal, ai, caveira, eu adoro aquele charge. Da igreja, né? O tiriri, eu adoro nas igrejas aí, tiriri. Algumas igrejas colocar o tiriri e o caveira. Gente, tem uma charge no Facebook assim, quando você morrer, você vai virar pônei? Não, vai virar uma caveira, né? Então, enfim. Mas aí nós entramos para o assunto que é o povo de Umbanda e de Quimbanda, certo? O orixá permitiu e pediu, Exu, corre pelas questões humanas, pelas questões e necessidades humanas desse filho. Porque o orixá não tem que estar preocupado com quem é que está fazendo sexo, não tem que estar preocupado com a tua conta de luz, não tem que estar preocupado com a tua política econômica, né? Com a droga que teu filho está usando. Ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o teu todo, a tua espiritualidade. Mas para se ver livre de certas situações ou para conquistar situações mais próximas do ser humano, com o entendimento do ser humano, aí nós temos o povo de Quimbanda e de Umbanda. E aqui o povo cigano, que continua aqui, mas agora, essa semana, quando é que vem Jorge Caô sortear? Então, provavelmente no programa de quarta que vem. De terça mesmo? É. De terça-feira que vem, nós estaremos sorteando, no dia de Xangô? Exato. Não, acho que nós vamos ter que trocar, Tem que trocar esse o dia? Vamos ter que trocar esse dia. Por quê? Olha só, gente, o questionamento saiu aqui, ó, porque o programa é gravado valendo. É dia de Xangô. Eu não vou cultuar os ciganos nem os Exus, eu vou cultuar o meu orixá. Exatamente. Que é Xangô, certo? Então vamos colocar assim, o Jorge avisa na página dele. Isso. Tá? O Jorge Caô, põe aí o telefone para nós, Jorge Caô. Ele vai avisar na página dele. Lá no Xangô. No Xangô, isso. Lá no Xangô, tá? Porque os guris estão mostrando o baú, nós estamos falando de Xangô. Ah, certo. Não, é que eu fiquei aqui, tipo assim, ele avisa lá no Face dia dele. Dos sorteios. O dia dos sorteios. Então, terça-feira, então, é dia de Xangô, tá? A Ana não é de religião, então ela não sabia isso. Mas vamos trazendo isso. Quando a gente recebe a permissão do orixá, nós podemos sim movimentar. Questões financeiras, por exemplo, e questões de amor.
povo cigano trabalha bem, né? Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, que eu deixei você falar ali até nessa questão das oferendas e tudo mais, tá? E eu quero salientar alguns detalhes. A palavra Exu, ela é uma palavra africana, sim, certo? Que se denomina povo de rua, tá? O guardião da rua, né? Tem várias denominações dadas ao povo, ao Exu em si, no Iorubá, no africano. Para nós, o Exu de rua, que a gente chama o Exu de povo, não seria Exu, seria povo de rua. Nós usamos essa denominação. Existem muitos axés que são feitos para Exu, que são muito parecidos com axés de Bará. Muitos. Assim como existe axés para Ogum na Umbanda, que são parecidos com axé de Ogum de nação, assim como para Yansan, para Oxum, para todos os caboclos. Porque existem caboclos que são índios, e são índias, e são iaras, e são juremas, que são oguns, que são Ogum de Ronda, Oxum de beira de rio, Iemanjá de mar. Então existe essas denominações e são alguns axés feitos muito parecidos. Esta questão do Exu, existe axés parecidos feitos para esse povo também. Só que depende muito de casa para casa, da orientação do dono da casa. Um dono de casa que vai orientar o seu Exu, que vai orientar o seu Bará, ele sabe o que ele está falando. Quando a gente trata questão financeira, questão amor, questão alegrias, questão crescimento, questão prosperidade, nós estamos falando de Exu, nós estamos falando de povo cigano, nós estamos falando de povo das almas, nós estamos falando de aberturas, esse é o povo mais declarado para isso. E aqui eu estou trazendo o baú do povo cigano, que você vai, até vou pedir para o telefone do Jorge Caô, que você vai lá na página do Facebook do Jorge Caô e reativa o seu pedido, quero receber o baú do povo cigano de Jorge Caô. E aí tem telefone para maiores informações, 98726440, é isso? 07. 98726407. Tá, que eu não estava localizando aqui. E aí você, lá na página Jorge Caô, você vai pedir para participar do sorteio do baú, certo? Quando eu joguei ali, que nós estamos falando daquele rapaz, marcou que havia necessidade de algumas coisas. Esse cara foi bom, né? Porque se torna uma coisa mais próxima. Ele tinha um pedido material, um pedido imediato para buscar e foi convocado pelo orientador dele que fizesse a oferenda para Exu na casinha onde estão os Exus centros dele, está na casa dele. Então, é possível, está correto? Se o orientador dele mandou fazer, tem que fazer, não é? Exatamente. Acho que é simples isso. Ele tem que confiar no orientador. Não sei se os guris vão conseguir mostrar as cartas ali para mim. Eu vou ter que puxar aqui. Tira pro ladinho? Vou tirar pro ladinho aqui. Não, pega aqui para nós. Eu já estou armada. Vocês viram que eu já estou armada, né? Estou com tudo aqui comigo. Olha só. Ele pediu uma estrutura, uma prosperidade. Vocês viram que eu estou indo para o jogo de cartas para poder orientar de uma maneira diferente. Mas as consultas podem ser feitas ao jogo de cartas ou ao jogo de búzios. Quando você ligar para a casa de Yansan e Oxalá, por 30843434, você vai escolher o tipo de orientação que você quer. Eu jogo cartas, tenho búzios, porque muitas vezes a carta pede que vá para o orixá, né? Como o búzio pede para se ter uma orientação das cartas. Ele pediu algo de estrutura. Ele está com uma dificuldade que ele não está conseguindo superar com suas atitudes sozinhas. E, principalmente, ele estava se sentindo com perdas, com roubo de energia. Ele queria alguma coisa estrutural. Foi um pedido que ele fez ao povo de Exu, ao Exu dele, que ele não cita qual é. E aí foi orientado pelo orientador dele, né, pelo chefe de Exu, que fizesse tal oferenda. Ele fez. Vai conseguir? Foi bem despachada essa obrigação? Aí, o povo de cruzeiro, povo de rua. Né? Eu tô rindo aqui. Povo de rua gritando ali. Ele, acho, pelo visto, é um povo de alma, né? Não é de cruzeiro, pelo visto, aqui. Mas tem a ver. Então, assim, ó, nesse sentido, ele estava complicado com o Exu. Porque também ter as suas entidades em casa e não saber lidar com ela, não sai nem os 6 pelo meia dúzia.
Sai o 6 pelo menos meia dúzia. Porque aí faz, às vezes, umas burradas. Aí é um complicador muito grande. Né? Um complicador muito grande. Tem de ter um assentamento em casa e não saber lidar com ele. Então, aqui no caso dele, minha amiga, que você perguntou se estava correto ou não, na verdade, eu não estou julgando se está correto ou não, nem tenho por que julgar. Mas a orientação do chefe que foi fazer uma oferenda para a entidade dele está bem orientado. Ele precisava, porque as angústias dele, mais materiais e mais imediatas, que é diferente das dificuldades imediatas. Vou trazer um exemplo para vocês. Qual é a tua dificuldade hoje imediata, Pai Mário? Neste momento. Neste momento, agora. O calor que está aqui dentro do estúdio. Imediatamente tem que ser ligado ao ar-condicionado. Resolvido, né? Exato. Agora, qual é o seu desejo imediato? Bom, hoje tem jogo do Inter. Ainda é meio imediato. Tá, imediato, então vamos ver. Vamos ver. Poxa vida, Viane. O 4 de dezembro. 4 de dezembro. Nós temos que montar o projeto do evento que nós faremos em homenagem a Yansan, para o amor, para a união dos povos, para a prosperidade, para agradecimento de mais um ano de vida, no 4 de dezembro. Nós vamos ter 2 pontos abertos, 4 de dezembro e 8 de dezembro. Que são situações que precisam ser resolvidas, né? Que são problemas que é o projeto, o problema é o projeto, não a obrigação, imediatas, a organização disso tudo. Então, mas a organização, nesse calor que está aqui, não vai ser legal. Então, o problema imediato dele vai ser resolvido com o Exu. E Exu corre muito rápido. Agora, ele também tem problemas para resolver estruturais. Que o primeiro passo, segundo o orientador dele, com a permissão de Exu Bará, era fazer uma oferenda para o seu Exu. Deu para entender? Existe uma lenda... Posso contar a história, Pai Mário? Antes de você contar a história. Claro, fica à vontade. Antes de você contar a história. Vou mexer um pouquinho nas suas cartas aqui. E eu gostaria que desse um zoom aqui nela para mim. Só a Rua respondendo ali, né? É, exatamente. Só a Rua. O pedido que o orientador dele fez, tá, foi que ele colocasse, vamos ver se assim fica um pouquinho melhor, não deu mais brilho, né? Assim, aí. Foi que ele fizesse uma oferenda para cruzeiro. Aí nós temos aqui, povo de rua com a espiritualidade, o cruzeiro, a abertura e o rato. O rato, nesse caso aqui, ele não está mostrando simplesmente o roubo, porque muita gente pensa que o rato é o roubo e o rato não é o roubo, tá? O rato, ele é também a prosperidade, porque a fecundidade, o crescimento, a busca, a audácia. O audacioso é aquele que prospera. E o rato, nesse caso aqui, ele entra como audacioso. E o Exu está trazendo a audácia nesta questão, trazendo a fecundidade de produzir, não de roubar. A audácia não é o roubo, certo? Mas a audácia de mudar, a audácia de crescer, a audácia de ir buscar aquilo que é necessário. Então, o Exu aqui trazendo para ele claramente isso, como você disse, é a necessidade do momento. Você foi um pouco mais diplomático e eu fui um pouco mais objetivo. É, muito objetivo. Né? Mais objetivo nesse caso. Então, a audácia aí, principalmente nesse relacionamento. E um outro detalhezinho, essa amiga nos pediu pelo Face esta pergunta, tá? Nos fez pelo Face. Se você tem algum tipo de pergunta que você gostaria de fazer, você pode mandar pelo WhatsApp, tá? Vamos fazer o contrário. Deixa aí, Leandro, deixa o Face aí. Deixa o Face ali. Tá aí, Facebook, tá? É o Facebook do Vivi na TV. facebook.com/Vivi na TV, ou entra direto no seu Face e procura Vivi na TV. Você vai curtir a página e vai receber todas as atualidades e você pode fazer a sua pergunta ali pelo Facebook ou pedir também o tipo de assunto que você gostaria que a gente debatesse, desde que seja um assunto plausível, não coisas né? Fundamentos sem fundamentos. Caso. E aí também as suas perguntas através do WhatsApp. O WhatsApp, o número do WhatsApp é 51, né? Código de área aqui de Porto Alegre, 9645-3434. Você faz a sua pergunta pelo WhatsApp e assim, gente, ó, a gente não responde de cima para baixo. A gente vai pegando as mais antigas e indo. Então, pode ser que você mande hoje a sua pergunta e vai ser respondida daqui a 2 ou 3 dias e a gente sempre coloca ali, ok, respondido dia tal. A gente não manda a resposta pelo WhatsApp, só manda dizer o dia que foi respondido o seu questionamento, a sua pergunta, certo? Quando a gente fala aqui, eu achei bem interessante que a gente fez esse comparativo do búzio, da carta, e o Pai Mário agora já entrou também com a história do rato, e eu tenho essa lenda, essa história para contar para vocês,
que a nossa experiência, que são muito mais de 20 anos de religião e de prática, a gente já nota que essa pessoa... Vênia só respondeu ali bará, 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 Exu bará, Exu... Que essa pessoa tem uma necessidade de um povo de frente à sua frente, ao seu caminho. Não vou dizer o orixá da pessoa, porque aqui não é o objetivo. Mas provavelmente essa pessoa esteja ligado muito a povo de água, né? Para que se haja o equilíbrio. Os Oxalás são muito questionadores, né? Mas um questionamento muito relacionado ao melhor e ao prol do ser humano, a um bem maior. Isso aí que são coisas que a religião vai ensinando para vocês com o decorrer do tempo. Mas eu prometi a lenda, prometi a historinha, né, Pai Mário? Exatamente. Então vamos trazer essa lenda, essa historinha nesse Só momento. mais um detalhe antes de você fazer a historinha. Um povo, quer dizer, filho de Oxalá tem o povo de Exu muito ligado a ele. Exatamente. Muito ligado. Tanto o povo de Exu, povo de rua, quanto Abará. Mas Oxalá é povo de praia. É povo de de praia. água. Ele é criador, né? Oxalá, ele é criador. A gente diz que ele é povo de praia, mas ele é a água e a terra, né? Ele é a água e a areia. Né? Então, diga, Viane. Gente, hiperativo de manhã é assim. É, dos dois, É dos uma dois, explosão, dos dois, é uma dos dois. explosão, Não é uma vem que explosão. hoje você também tá. É uma explosão. Conta a lenda que Bará resolveu pregar uma peça em 2 vizinhos. Né? Como a gente está contando uma lenda, vamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, vamos, né, trazer para a nossa história, 2 fazendeiros que tinham os limites da sua fazenda, do seu sítio, se você preferir, dividido por uma cerca. E dentro dessa limite, né, a Bará resolveu pregar uma peça àqueles 2 vizinhos que se davam muito bem, compadres. E aí vem a história do compadre, tá? Os compadres. E os compadres eram muito amigos. E Bará disse, eu vou pregar uma peça, porque o Bará é meio brincalhão mesmo, ele gosta de trazer a polêmica na história. E ele vestiu um gorro, de um lado vermelho e de outro lado preto. Certo? Então, o vizinho da direita enxergava o gorro preto. E o vizinho da esquerda enxergava o gorro vermelho. E nesse limite dos sítios, né? Bará, num belo dia de circular lá os vizinhos, cada um cuidando da sua área, passou pelo caminho lá e foi reto. Quer dizer, ele não virou nem para a esquerda nem para a direita. Ele foi reto. E o vizinho da direita e o vizinho da esquerda tiveram uma visão de Bará. Os lados, né? Aí o compadre disse assim, compadre, você viu aquele rapaz que passou de gorro vermelho? E o outro vizinho disse, não, eu vi um rapaz que passou de gorro preto. Não, mas o rapaz estava de gorro vermelho, que foi o lado que o Bará passou. Não, ele estava de gorro preto, foi o lado que ele passou. E aí começou a polêmica entre esses 2 vizinhos. Um dizia que era preto e o outro dizia que era vermelho. Um dizia que era preto e outro era vermelho. E a discórdia foi colocada. A ponto de que um achava que tinha mais razão que o outro. Onde é que está a lição disso? O Bará é danado? O Bará foi maldoso? Não, ele foi brincalhão, né? Mas para ver que nem todo mundo é dono da verdade. Moral da história. Bará trouxe a polêmica, mas trouxe o entendimento sobre o ser humano. Sabe por quê? Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é senhor de todas as verdades. E no momento que há uma discussão e não um diálogo, e nós falamos isso nos programas anteriores, sobre o diálogo entre as pessoas e entre os casais, não existe união. Como esses vizinhos, compadres, acabaram se transformando em inimigos. Porque não houve diálogo. No momento que eles buscassem a verdadeira informação, descobririam que o gorro tinha 2 lados com cores diferentes. Mas como cada um queria ser dono de uma verdade, se perdeu uma amizade. Essa é a lição de Bará. A comunicação não é simplesmente o dizer, é também o ouvir.
Quando nós trazemos para vocês aqui a oportunidade de participar pelo Facebook, pelo WhatsApp, de você vir consultar pessoalmente ou pela teleconsulta, que também tem a possibilidade, nós queremos que você traga a sua visão. E nós traremos a comunicação dos orixás para vocês. De uma maneira clara, de uma maneira atualizada, de uma maneira que você vai ter a informação que você busca. Certo? E nesta lenda, que é uma lenda comum, né? Muita gente já conhece, fala sobre o poder do diálogo e o poder que as pessoas têm, muitas vezes, de conseguir superar situações difíceis através da união e da comunicação. Ou de criar situações simplesmente intransponíveis. Por quê? Porque a vaidade humana, muitas vezes, faz isso. Não permite que a gente tenha essa visão e insiste que é preto ou que é vermelho. E muitas vezes nós precisamos saber perguntar ao outro. Mas não poderia ser de duas cores esse gorro desse rapaz que passou? E do questionamento e do diálogo chegar à verdade e ao caminho mais certo e mais seguro. O diálogo leva a tudo, né? O diálogo é um caminho que é um caminho claro. Conversar, o estar, ter esse diálogo leva a tudo. Vivi, teve uma menina que nos perguntou um tempo atrás, ela disse assim: oi, queridos, por favor, deem-me uma olhadinha, porque meus caminhos profissionais estão trancados. De uns meses para cá, beijos. O nome dela é Adriana, não vou dizer o sobrenome dela. Aí ela mandou assim, mandei, tomara que ela leia. Aí você mandou de volta para ela. Ela não mandou a data de nascimento. Né? Ai, e aí ela retornou com a data isso. de nascimento. A data de nascimento dela é 16/11/64. Aí quando você for retornar uma informação, retorne com a história junto, tá? Essa aqui a gente conseguiu até fazer o link Exato. junto. Mas aí conta a história de novo, tá? E eu vou Porque já senão responder dificulta. para ela aqui, respondido no dia 23. Isso. Primeiro dia da primavera. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se você está assistindo uma reprise, né? Hoje nós estamos comemorando o início da primavera. E daqui a pouquinho eu tenho dicas ainda para a semana. Ela disse que a vida profissional dela não está indo para frente, é isso? Isso, exatamente. De uns tempos para cá, as coisas não andam. Olha só, no jogo de cartas para ela, está marcando uma varreção. O que significa a varreção? Varreção? Como assim? A varreção significa, nesse sentido do jogo de cartas, que há uma energia tirando a força dela de prosperidade, a força dela de autoestima e também o dinheiro e não valorizando o currículo dela, que realmente ela está com os caminhos trancados. Mas aqui eu já tenho algumas respostas bem práticas, assim, está com os caminhos trancados, mas a vassoura e a foice já está mostrando que há um ebó, há uma feitiçaria para cortar os caminhos. Não é uma atitude pessoal dela. Quer ver aqui no búzio? Vou trazer aqui, né? Já que hoje nós falamos de Exu, falamos de Exu Bará, estamos em assuntos um pouco mais polêmicos. E eu vou trazer aqui também no búzio para a mesma pessoa. Olha só, Bará trancando, fechado, né? Não tendo essa comunicação. E Chapanã, que é dono da vassoura, marcando que é necessário um ebó para ele. Por quê? Porque houve uma magia que tirou a luz e o equilíbrio dela. Ela está com a energia dividida. E essa energia dividida não vai permitir a prosperidade. Aproveita essa semana, minha amiga, que é relacionada muito até ao orixá Xangô. Nós estamos, né, nas datas festivas de Xangô. Daqui a pouquinho aí é Bede, daqui a pouquinho é Ganju e a Godô. E faça um reequilíbrio de energia, assim como tem que limpar essa magia, porque a magia está ali, está condensada, está te trancando. Limpar a magia que está bloqueando os teus caminhos. Então, respondido pela linha de orixá, respondido no jogo de cartas. Uma não conflitua com o outro. No momento que você for agendar a sua consulta, você vai escolher aquilo que mais lhe identifica. O telefone está aí, ó, 384-3434. Dá tempo para mais uma, Aninha? Dá, né? 2 minutos? 2 Não minutinhos? dá. Não dá. Então, posso dar a dica dos BED? Vai lá. Então tá, então vou dar a dica dos BED. Vocês vão ter que me acompanhar lá nos BED, tá, gente? Aqui, ó. Quando a gente está fazendo agora os preparativos para BED, é dia 27, né, Pai Mário? É 27. Então, Bede e Cosme. Bede e Cosme. É, tanto que aqui eu tenho a imagem do Cosme Damião, Oxum de Bede,
e Xangô de Bede aqui atrás de mim. O que você vai precisar? Você sabe esses brinquedinhos? Vamos botar aqui. Esses brinquedinhos, inclusive a Ana comprou. Vivi, eu tiro o preço, não tiro o preço, o pessoal tem noção. Ela pagou o conjunto no centro, né, Aninha? R$1,50 um conjunto de brinquedinhos. Você pode juntar brinquedos ou mamadeiras, ou bicos, ou doces, né? Aqui até vou abrir esse aqui, que são carrinhos. Aqui, para meninos e para meninas, né? Que tem o Cosme e Damião. E fazer ou pequenos cestinhas de presente, que se faz muito em aniversário, ou colocar em gamelas, porque Xangô de Bede tem a ver com equilíbrio de gamela. Estou abrindo aqui, quer dizer, aqui não tem mais que R$5, né? E fazer uma oferenda às crianças, levarem uma praça, ou fazer as cestinhas de presente e levar a um lar assistencial, com doçuras, pedindo que a alegria das crianças, a força da vitalidade das crianças e o poder de reencarnar faça essa energia chegar à sua vida, né? Com força, clareza, luz e alegria. É um presente simples, que pode ser feito como oferenda, mas também pode ser como uma atividade social. Atividade social? Como assim, Viane? Agora eu não compreendi, desculpa. No momento que tu faz uma cesta de presente com brinquedos, doçuras e alimento, ou até uma cesta básica para crianças que estão em situação de risco ou em carência, e a gente sabe que com essas chuvas muitas famílias ficaram desabrigadas, você está fazendo uma atividade social, mas também espiritual. Exato. E Xangô enxerga a verdadeira intenção e o amor que tem no coração de cada pessoa. Pois então, né? Então é perfeito, né? Fazer uma cesta de brinquedo, uma cesta de doce, levar para as crianças, não tem... Acho que não tem nada que pague, sabe? Acho que na semana de Oxum e de Xangô é o que a gente pretende melhor, né? Exatamente, exatamente. Ficamos por aqui, né? Amanhã a gente está de volta, trazendo para você todo a axé, espiritualidade e este carinho do programa Vivi na TV com você. Com a bênção dos orixás.